Fala, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, eu resolvi fazer uma pequena revisão sobre os assuntos que irão cair nessa segunda avaliação de literatura para vocês, tudo bem? Olha só, os assuntos que eu selecionei e que irão cair na prova de vocês estão relacionados ao trovadorismo, lá do livro 1, e quinhentismo no Brasil e barroco, do livro 2. Tudo bem, pessoal? A gente vai fazer uma espécie de apanhado geral sobre como foi que se consolidou esses movimentos, né, essas escolas literárias no decorrer do tempo. Comecemos pelo trovadorismo. O trovadorismo, para quem não sabe, é também conhecido como a primeira época medieval, né, a primeira escola literária de língua portuguesa. Ele ocorreu lá por volta dos séculos XI e século XII, lá na Europa, né? E teve influência provençal, lá do sul da França. Bom, pessoal, aqui a imagem que abre, né, o assunto do trovadorismo, a gente tem duas figuras, né, provavelmente dois músicos, jograis ou menestréis, que eram aqueles artistas que executavam as cantigas em praça pública ou nos ambientes palacianos, né, durante aqueles séculos. Percebam, pessoal, que eles estão dispostos de instrumentos musicais de corda, né? Até porque a poesia, até então, ela era agregada à música. E como a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, o conhecimento ele ficava nas mãos de algumas pessoas da nobreza e também do clero, que eram os chamados trovadores. O trovadorismo ele vai ser um tipo de poesia oral, né, que vai ser cantada. Por isso que a gente vai ter como principal marca, principal característica, as cantigas, que a gente vai ver daqui a pouco. Subseguindo, a gente tem, né, a definição do que é uma cantiga trovadoresca, que é a denominação concedida aos textos poéticos da primeira época medieval, como eu já havia adiantado para vocês, e que fizeram parte do movimento literário chamado trovadorismo. Não esqueçam, pessoal, que nós estamos falando lá dos séculos XI, século XII, depois de Cristo, né? Lembram lá das aulas de arte que eu falei para vocês que quem detinha o poder econômico, o poder cultural, né, era a Igreja Católica e também a nobreza, né? E a maioria das pessoas era de classe camponesa, eram os plebeus, né? Eram as pessoas do povo, e eles não tinham acesso à educação. Portanto, eles não sabiam ler e nem escrever. Em geral, essas músicas elas eram cantadas em coro e por isso recebem o nome de cantigas, não é? Aqui a gente vai observar as principais características das cantigas trovadorescas, né? Mas para que a gente possa entender, é importante lembrar que as cantigas trovadorescas se dividiam em dois segmentos: as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As cantigas líricas eram aquelas que se propunham a falar do sentimento, do amor, né? Que é o sentimento universal até os dias atuais. Já as cantigas satíricas, né? O próprio nome diz, satírico, que buscava satirizar, que buscava criticar a sociedade daquela época. Nas cantigas líricas, a gente percebe que ela vai se subdividir em cantigas de amor e as cantigas de amigo. Já as cantigas satíricas, elas vão subdividir em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As cantigas líricas de amor, né, o eu lírico ele vai ser masculino, ou seja, a voz da poesia, né, a voz que vai estar contida lá no texto, ela vai ser masculina e ela sempre vai demonstrar uma espécie de amor platônico, um amor não realizado, né, um amor que só é visto assim no plano espiritual, no plano etéreo. Diferente das cantigas de amigo, em que o eu lírico, né, a voz lá da poesia, vai ser feminina e vai ficar nas entrelinhas de que o amor ele pode ter sido consumado. Já as cantigas satíricas, elas vão se subdividir em cantigas de escárnio, né, e as cantigas de maldizer. Nas cantigas de escárnio, a crítica ela vai ser indireta e irônica, né? Vai ficar assim uma coisa nas entrelinhas, as pessoas elas vão se entreolhar, né? Durante
a proclamação daqueles poemas, daquelas cantigas em praças públicas. Já as cantigas de maldizer, elas já vão ser mais duras, já vão ser mais diretas e grosseiras, né? Vai ter palavras de baixo calão, né? Palavrões, digamos assim. Bom, para nossa prova, o que nos interessa são as cantigas líricas. Repetindo, cantigas líricas se subdividem em cantigas de amor e cantigas de amigo. Vejamos alguns exemplos, pessoal. Aqui a gente tem uma cantiga de amor de um trovador chamado Bernardo de Bonaval. Olha o que ele diz, olha o que o eu lírico diz. A dona que eu amo eu tenho por senhor. Amostra-me a Deus, se vos em prazer for. Se não dá-me a morte, a que tenho eu por lume destes olhos meus, né? Que tenho eu por luz destes olhos meus. E porque choram sempre a mostrar-me a Deus, se não dá-me a morte. Percebam, pessoal, que fica até um tanto difícil de compreender esse português que a gente observa aqui nas cantigas de amor e também nas cantigas de amigo. Por quê? Porque faz tanto tempo, não é, que esse português ele é considerado um português arcaico, é o galego português. Né? Quando lhe perguntarem como se caracteriza as cantigas, como se caracterizam as cantigas de amor e as cantigas de amigo, a primeira coisa que vocês devem lembrar é de que elas eram escritas em galego-português, que é o nosso português arcaico, que é o português da Idade Média. E aqui a gente já adentra as cantigas de amigo. Percebam, pessoal, que antes de a gente começar a trabalhar o texto, né, a literatura propriamente dita nas cantigas de amigo, a gente observa essa imagem que nós temos, uma figura feminina, olhando para o mar, né? E pressupõe-se que, bem aqui nós temos uma embarcação, uma nau, que está se afastando cada vez mais, né? Demonstrando assim um ar de saudade, um ar de nostalgia, né? E assim sempre voltado para alguns elementos da natureza, como por exemplo o mar, né? As árvores, as folhas, as flores. As cantigas de amigo, elas sempre vão ter esse caráter de confissão, né? De confidência entre as garotas daquela época, né? Que sonhavam com o amor, né? Com um amor puro, verdadeiro, provavelmente de alguma aventura com alguém da nobreza, mas todos sabemos que os casamentos naquela época eram arranjados e era praticamente impossível uma pessoa do povo se casar com alguém da nobreza. E esses relatos eles foram sendo coletados, né? Eles foram sendo remodelados para as cantigas, para as famosas cantigas que eram cantadas em praças públicas e em ambientes palacianos. Vejamos aqui, pessoal, um exemplo de uma cantiga de amigo de Dom Diniz. Ai flores do verde pinho. Se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, o que será dele? Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, o que será dele? Percebam, pessoal, que aqui, na cantiga de amigo de Dom Diniz, a gente tem um eu lírico aqui que se dirige às flores, né, os elementos da natureza. Lembra, pessoal, da primeira imagem que eu mostrei para vocês, que nós temos uma garotinha aqui que está olhando para o mar. E o mar também é um elemento da natureza. Né? E aqui ela está num tom de confissão, direcionando a sua voz, os seus sentimentos, às flores, né? Que são os elementos mais puros, mais delicados da natureza. Ai, flores do verde ramo, se sabes novas do meu amigo, e todos sabemos também que esse amigo não é o amigo, né? Provavelmente foi aquele rapaz, né, com quem a garota se envolveu, provavelmente em alguma aventura amorosa. E aqui fica nas entrelinhas de que o amor ele realmente foi consumado, ele é possível, tá, pessoal? Então, neste primeiro momento, se liguem que as cantigas trovadorescas elas vão ter esse caráter oral, né? Esse caráter de confissão, esse caráter de denunciar os sentimentos, né? O amor. Lá nas cantigas de amor, nós vamos ter um eu lírico masculino,
um amor impossível, né? A coita de amor. Já nas cantigas de amigo, o amor ele já vai ser possível, consumado, demonstrando um tom de confissão, né? De confidência, de cantar também a alegria de ter amado, de ter ficado com alguém. Um outro assunto muito interessante que irá cair na prova de vocês é o quinhentismo no Brasil. Quando a gente fala de quinhentismo, pessoal, a gente fala assim de uma pontinha ainda lá do classicismo português, do classicismo lá do século XV e já indo para o século XVI. Lembrem-se, pessoal, que no Brasil não teve Idade Média. O Brasil ele já começa na Idade Moderna, ele já vai ser descoberto na Idade Moderna, né? A partir da chegada da armada de Pedro Álvares Cabral. Então, aqui no Brasil, a gente vai viver assim, essa pontinha lá do classicismo europeu, do classicismo português. Antes de a gente adentrar aos textos, observemos essa imagem. A gente tem aqui a chegada dos estrangeiros, né? A chegada dos europeus no dia 22 de abril de 1500, e bem aqui um grupo de índios que estava assustado, né, diante daquela novidade, daquelas embarcações tão grandes, né, daquelas pessoas vestidas de maneira tão diferentes e tudo mais. A gente já vê esse choque de cultura nesse primeiro momento da história do Brasil. O quinhentismo ele diz respeito às primeiras manifestações literárias registradas no Brasil. Isso é importantíssimo vocês lembrarem no dia da prova, porque a gente não pode dizer que o quinhentismo é uma literatura brasileira. Não, é uma literatura no Brasil. Até porque aqui a gente ainda não tinha um público leitor, um público crítico, né, que fosse capaz de interpretar, de se entreter com a literatura portuguesa. Isso só vai acontecer lá a partir do Barroco, que vai ser a próxima escola literária que nós vamos estudar daqui a pouco. Esse quinhentismo é também conhecido como uma literatura informativa, por se referir aos primeiros registros das terras e habitantes do território recém-descoberto, os quais têm como referência a Carta de Pero Vaz de Caminha. Vocês lembram quando eu falei para vocês que a Carta de Pero Vaz de Caminha ela é conhecida como a nossa certidão de nascimento, não é? Ela é o nosso primeiro documento informativo e também literário, né? A gente encara como literatura porque a maneira como os nobres, né, os intelectuais daquela época, os europeus escreviam naquela época, é de uma maneira tão culta, tão refinada, que acaba se transformando em algo literário para nós. Mas para eles, naquela época, não era literatura, era apenas o quê? Crônicas, eram histórias, relatos, né, relacionados à fauna, à flora e às pessoas que aqui já habitavam, né? O Pero Vaz de Caminha ele foi um escrivão da armada do Pedro Álvares Cabral, né? E ele direcionou essa carta ao rei de Portugal na época, né? Era o Dom Manuel I, e caracteriza-se também pela literatura didática e catequética. Isso é muito importante, pessoal, porque além da literatura informativa, nós vamos ter uma literatura catequética. Né? Lá por volta do ano de 1550, chegou ao Brasil um padre, né? Um sacerdote chamado José de Anchieta. Ele é conhecido também como nosso primeiro professor de língua portuguesa. Ele veio ao Brasil com a missão de catequizar os índios, né? De propor os dogmas religiosos cristãos, católicos, e ele teve de aprender primeiramente o tupi-guarani para poder ensiná-los depois a língua portuguesa. Aqui nós temos um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I. Olha só, pessoal. Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que muito agradavam.
provavelmente ele estaria se referindo aos índios, né? Às pinturas exóticas, né? Por andarem praticamente nus, tão entregues, tão puros, né? Tão entregues à natureza. Um outro momento artístico, literário, pessoal, que é muito importante a gente saber no dia da prova, é o barroco, não é, que vai se consolidar por volta dos séculos XVII e século XVIII no Brasil. Percebam, pessoal, que já nesse momento nós vamos ter um público leitor, nós vamos ter um público intelectual, um público capaz de interpretar, um público capaz de se deliciar com a arte, com a literatura, né? Que também sofria influências europeias, mas que já começava a ganhar características brasileiras, propriamente dito. Então, qual é a conclusão que a gente tem? De que o barroco ele é considerado o nosso primeiro movimento literário, não é? O quinhentismo ele foi uma literatura no Brasil. O barroco é uma literatura brasileira, tá, pessoal? E a imagem que abre, né, esse movimento, essa escola literária, é o Êxtase de Santa Teresa, né, de Gian Lorenzo Bernini, que é uma escultura do estilo barroco. Percebam, pessoal, que ela já vai mostrar uma linguagem mais aguçada, uma linguagem mais rebuscada, cheia de dramas, cheia de contradições, fazendo uma espécie de oposição entre o que é carnal e o espiritual. A gente já sabe logo que o barroco surgiu, né, dos dogmas religiosos, né, do conflito entre a carne e o espírito, já que a Igreja Católica estava passando por um momento de renovação carismática, né? Estava chamando de volta os cristãos para o âmago da Igreja, porque ela havia perdido muitos dos seus seguidores lá com a Reforma Protestante, proposta pelo alemão Martinho Lutero. Tudo bem? Aqui a gente tem uma pintura, né, do artista italiano Michelangelo Merisi de Caravaggio, e a gente percebe, pessoal, que nós temos, mais uma vez, né, a dramaticidade, os recursos teatrais na pintura e o excesso do claro-escuro, né, essa oposição entre o bem e o mal, né, entre o espírito e a carne, entre o feio e o belo, entre o delicado e o grotesco. O barroco, pessoal, é a arte, é a literatura da contradição. Nunca esqueçam disso. Agora sim, nós vamos começar a falar de literatura brasileira propriamente dita. E quando a gente fala de barroco no Brasil, né, do barroco brasileiro, a gente vai ter como principal expoente o poeta Gregório de Matos Guerra, né, o poeta baiano Gregório de Matos Guerra. E a gente abre, né, a sua poesia com essa pequena citação. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte fez todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Percebam, pessoal, que o Gregório ele já vai trabalhar uma literatura mais refinada, mais requintada, mais rebuscada, cheia de contradições, não é? Fazendo essa espécie de metáfora entre a carne e o espírito, o feio e o belo, o céu e o inferno, né? A dor e a emoção, a alegria, e por aí vai. A gente percebe, pessoal, aqui nessas palavras, né? A parte ela vai se opor ao todo, e aqui o todo vai se opor à parte. E quando a gente fala de Gregório de Matos Guerra, a gente fala de um poeta que escreveu várias poesias em vários segmentos, entre elas a poesia sacra, nós vamos ter a poesia lírica, a poesia filosófica e também a poesia satírica. Vejamos, pessoal, a poesia sacra, um exemplo de poesia sacra. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. E se basta a vós irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida é já cobrada,
glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais lá na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Percebam, pessoal, que o Gregório ele foi muito inteligente ao usar, né, dessas contradições, desse dualismo, dessa temática dualista do barroco nas suas poesias, porque ele jogou com o conceptismo e também com o cultismo, né? Aqui ele fala que é um pecador, mas ele, ao mesmo tempo em que ele está aflito por ter pecado, ele também está alegre porque ele tem um Deus. E qual é o papel de Deus? De perdoar. Quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. E aqui ele já começa a jogar com a questão do pecado e do perdão. Aqui ele faz uma breve citação, né, daquele relato bíblico da ovelha desgarrada, de que o bom pastor ele nunca deixa uma ovelha solta, né, uma ovelha perdida. Ele faz de tudo para resgatar aquela ovelha, né? É a parábola lá da ovelha desgarrada. E aqui ele arremata no último terceto, dizendo: Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. É como se ele estivesse falando diretamente com Deus, né? Ao mesmo tempo em que ele está se arrependendo, ele tem a plena consciência de que Deus irá perdoá-lo. Olha só, pessoal, essas contradições, essas palavras. A gente percebe, pessoal, que o barroco ele vai ser cheio de antíteses e paradoxos, que são figuras de linguagem que demonstram essa oposição, né, entre o feio, o belo, entre o carnal, o espiritual, assim como lá nas pinturas, né, que abriram esse material. Aqui nós temos o claro, em primeiro plano, e o escuro lá ao fundo, fazendo esse contraste. Aqui na escultura do Bernini, a gente tem uma figura espiritual, angelical, né? Mais acima de uma figura carnal, que é representado por Santa Teresa. E sem contar, né, com o exagero dos drapeados, das dobras, das curvas, demonstrando sempre esse contorcionismo nas artes. Na literatura não vai ser diferente, minha gente. Nós vamos ter uma linguagem muito exagerada, né? Eu diria que a palavra-chave do barroco é o exagero, né? Na poesia lírica, ele vai se inspirar nas poesias do poeta português classicista, né? Luís Vaz de Camões. Na poesia lírica, a gente vai ter mais uma vez a temática universal de todos os tempos, o amor. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. E tu, que um peito abrasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, e quando cristal em chamas derretido. Mas se és fogo, como passas brandamente? E se és neve, como queimas com porfia? Mas ai, que andou o amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Aqui, pessoal, percebam que ele está mostrando mais uma vez essa dualidade, mas aqui ele está falando do quê? Do amor, do sentimento universal que já é trabalhado na literatura desde os tempos mais remotos. Percebam que ele mostra o amor como fogo, né? Porque ele queima, ele deixa a gente eufórico, mas ao mesmo tempo ele pode ser uma neve fria que congela os corações dos apaixonados, né? E ele fala, pessoal, dessa dualidade do ardor, desse pranto ou da alegria, né? E ele mostra sempre essas contradições do amor, né? Eu me lembro até daquela música, daquele bregão lá, que são amores, amores que matam, né? Bom, pessoal, brincadeiras à parte, passemos para o nosso próximo, para a nossa próxima vertente, né, da poesia gregoriana.
Poesia filosófica. Aqui ele já vai fazer um apanhado sobre o decorrer da vida, né? De que a vida ela vai ser tão efêmera, tão passageira, que a gente acaba não percebendo, né? Quando a gente cresce, envelhece, e muitas pessoas não aproveitam tanto a vida. Isso já vai despertar um sentimento que a gente já vai trabalhar mais adiante, que é, né, o carpe diem, é o desejo de aproveitar cada instante, cada momento da vida. E aqui ele faz uma espécie de metáfora, né, da vida, a passagem da vida como se fosse um dia, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura e em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, e na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ele está fazendo aqui, pessoal, uma espécie de metáfora, de comparação da vida como se fosse, né, o percorrer do sol durante o dia. O sol, quando nasce, ele é bonito, né? Ele começa tranquilinho, não é tão quente, mas quando ele chega a pino, lá no meio-dia, é aquele sol quente, né, que arde a nossa pele. Ele compara como se fosse a nossa juventude, a nossa beleza, e é justamente no momento em que a gente não vive a constância, né? Nós somos ignorantes, nós somos cheios de erros, né? A gente comete os erros, as loucuras da nossa juventude. Mas quando o sol começa a descer, né? Ele vai perdendo o seu brilho e chega o final do dia, no entardecer, já caminhando para a noite escura, como ele coloca aqui no segundo verso, né? Ou seja, o que é a noite escura? É a própria morte. Tudo bem, pessoal? E, por fim, a poesia satírica, né? Foi o que levou o Gregório de Matos a ter o apelido de Boca de Inferno, né? Porque tudo que ele falava mesmo na lata das pessoas, falava na cara mesmo, não levava desaforo para casa e, às vezes, escrevia poemas até um tanto quanto obscenos, né? Aqui, por exemplo, nós temos o famoso poema do Pica-Flor. Pica-Flor, para quem não sabe, é como era chamado o beija-flor naquela época. Até hoje, em Portugal, o beija-flor ele é chamado de pica-flor. E aqui, certo dia, ele estava passando, né, pelas ruas e tudo mais, e um grupo de freiras chamou ele de pica-flor, porque ele era magrinho, ele era muito franzino, e ele resolveu dar um troco nelas. Olha só o que ele escreveu. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Ou seja, não é? Resumindo, em palavras assim mais amenas, se elas chamavam ele de pica-flor, então ele queria uma flor para colocar o seu biquinho lá dentro. Tudo bem, pessoal? É assim um tanto quanto que obsceno, mas que faz parte também desse compêndio da poesia de Gregório de Matos Guerra, nosso principal representante da literatura barroca no Brasil. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, sobre esses três assuntos: trovadorismo, quinhentismo e barroco no Brasil. Tudo bem? Continuem fazendo os exercícios de vocês no livro e qualquer dúvida vocês podem me chamar no PV. Beijão. Tchau, tchau.